Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala de alfabetização e hoje eu vou mostrar para vocês um problema que é causado por uma má alfabetização, tá? Quando as crianças não são bem alfabetizadas, o que pode acontecer? Eu vou mostrar para vocês agora, mas antes de eu começar o vídeo, vai deixando aí o seu joinha que eu tenho certeza que você vai gostar, o seu comentário e inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda. Gente, eu tenho aqui um texto de uma criança do 3º ano de ensino fundamental. Eu não sei se vocês vão conseguir dar zoom aí para poder ver o que ela escreveu, mas eu vou ler para vocês a primeira linha para vocês verem como é que tá. Vocês verão que nesse texto que ela escreveu, é lógico, gente, que as crianças têm problemas ortográficos no 3º, no 4º, no 5º ano, eles terão. Só que também existem alguns problemas fonológicos aqui. A criança ainda não entendeu muito bem como a escrita funciona. Então, vamos dar uma avaliada. A Bricesa, então ela pôs um B e ela não ouviu o prim, ela esqueceu o N aqui. Casou, né, sem o sem o M, príncipe, mas o príncipe não sabia que. Olha o que aqui, gente, ela põe o que e o E, tá faltando o U. Esse é um conhecimento básico que as crianças que estão se alfabetizando precisam ter, tá? Sabia que a Bricesa era uma sereia. Aqui o sereia com C não é um problema, porque ela está aprendendo, então ela pode ter ainda uns problemas ortográficos. E aqui é o problema de ortografia. Ela precisa saber que esse é com S. Mas o príncipe de... Aí ela põe o quê, né? De que a princesa era uma sereia. Então, gente, eu consigo ler, eu vou ler tudo de uma vez agora para vocês ouvirem o que estava escrito. Então, a princesa casou com o príncipe, mas o príncipe não sabia que a princesa era uma sereia, mas o príncipe que descobriu que a princesa era uma sereia. Mas isso aqui, gente, ocorre principalmente naquele tipo de alfabetização onde você deixa a criança o tempo inteiro tentar aprender a ler sozinha. Você dá algumas pistas para a criança para que ela tente começar a ler e algumas conseguem, né? Porém, gente, acontece esse tipo de problema, tá? Porque a criança ainda não entendeu que ela precisa, tem uma série de regras que ela precisa seguir, tá? Então, ela simplesmente... Quando ela estava aprendendo, né? Quando o professor foi mediando esse conhecimento dela com a escrita e ele não foi direto, ele não foi explícito, essa criança está tentando fazer o que ela pode para colocar no papel o que ela está ouvindo, tá? Mas para que esse tipo de problema não ocorra, nós precisamos, gente, desde o comecinho, lá no ensino fundamental, ensinar para as crianças de forma explícita as relações entre as letras e os sons. Aí, assim que a criança começa a escrever, mostrando para ela que só a fonologia não é suficiente, mas que tem uma série de outras regras que nós precisamos seguir para que ela possa melhorar a escrita, tá? Então, por exemplo, esse QU, né, é uma regra que muitas crianças que aprendem a ler e escrever sozinhas, elas não entendem, né? Elas sabem que tem o som QU ali, mas ninguém disse explicitamente para elas que nas palavras com Q tem que ter o QU. Essa criança aqui também está faltando, gente, a questão da segmentação das palavras. É importante, lá na educação infantil, lá no 1º ano do ensino fundamental, desenvolver atividades de segmentação de palavras, para que eles comecem a desenvolver essa consciência desde o começo. E você pode fazer isso de forma oral, brincando com as crianças, com trechos, sabe? Segurando a palavrinha em papéis e mudando as crianças de lugar, mostrando que as palavras se separam quando a gente escreve. E precisa mostrar para eles também o que é uma palavra, tá? Isso são todos procedimentos que a gente pode desenvolver com a criança pequena
no momento da alfabetização. E quando ela passa por um processo de alfabetização que não é explícito, esse tipo de coisa acontece, tá? Então, gente, lembrando, para que a criança que se alfabetizou escreva cada vez melhor, ela precisa de duas coisas. Primeiro, desenvolver a consciência fonológica lá no comecinho do primeiro ano do ensino fundamental. É importante desenvolver a consciência de palavra, de rima e fonêmica. Tá? E o tempo inteiro fazer uma instrução explícita sobre as relações das letras e os sons. E assim, gente, que a criança começar a escrever, explicitar para ela também as regras ortográficas o tempo inteiro. Não deixem a criança escrever errado. Gente, porque uma criança que vem escrevendo desde o primeiro ano, né? E o professor vem corrigindo os problemas dela, ela não chega no terceiro ano escrevendo assim, ela escreve melhor, tá? Mas o processo de correção, o processo de feedback do professor precisa existir. E isso tudo faz parte do processo de alfabetização básico, tá? Então, gente, lembrando, para que a sua criança escreva cada vez melhor, precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, consciência fonológica, um ensino explícito e sistemático e, por fim, feedback do erro da criança. Se eles não estão escrevendo certo, vamos escrever, tá? O que você precisa melhorar? Porque agora, gente, pensa, essa criança aqui do terceiro ano, o texto dela tá muito bonitinho, tá grande, mas ele tá inteiro errado. Né? Quando você vai pedir para a criança refazer esse texto, corrigir os erros, ela vai ficar muito cansada. Então, esse processo de correção tem que começar lá no começo, tá? A criança no primeiro ano começou a ler feedback, gente, o tempo inteiro, feedback sobre a ortografia. E isso faz parte do processo de alfabetização. E essa é a minha dica de hoje para vocês. Espero que tenham gostado e ajudem sempre a sua criança a crescer. Então, lembrando, deixa aí o seu joinha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!